Então vamos lá, dando continuidade, né, agora para o sujeito passivo. Aquele que recebe a cabeçada, né, que é agredido, beleza? Quem é o sujeito passivo? Anote aí, né? Sujeito passivo é a pessoa ou ente que sofre as consequências da infração penal. Sujeito passivo é a pessoa ou ente que sofre as consequências da infração penal. Então pode figurar como sujeito passivo qualquer pessoa física ou jurídica, ou mesmo ente indeterminado, destituído aí de personalidade jurídica, né? Por exemplo, a coletividade, a família e etc, né? Então a diferença está aí. O sujeito ativo, né, tem que ser capaz e maior de 18. O sujeito passivo não, pode ser qualquer um. Pode ser física, pode ser jurídica, até mesmo ente indeterminado. Tá beleza? Vamos aprofundar um pouquinho aqui. Um exemplo de ente indeterminado, né? A doutrina chama de crime vago. Então, quando ocorre um crime vago? Ocorre quando, né, o sujeito passivo é indeterminado. Por exemplo, o artigo 33 da Lei de Drogas, né, 11.343, salvo engano, né, que é, vamos analisar os verbos aqui desse artigo 33, importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, né? Então, tráfico de drogas entra aí, tá certo? Quem é o sujeito passivo? É indeterminado. Por isso que a doutrina chama de crime vago. O sujeito passivo é a sociedade. Se você tiver a oportunidade, né, de pegar um processo, de olhar um processo, um inquérito policial, por exemplo, de tráfico de drogas, você vai ver lá autor, o nome do traficante, a sociedade, tá certo? No homicídio não, no homicídio você vai ver autor, se já tiver identificado, tá lá o nome dele, né? Ou a identificar, a vítima, tá lá o nome dela. Tráfico de drogas não, a sociedade, tá beleza? Outro exemplo aqui de crime vago, né? De ente indeterminado, artigo 209 do Código Penal. Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa, né? Quem é o sujeito passivo nesse crime? A coletividade, seus familiares e o Estado. Então não tem sujeito passivo determinado. Tá beleza? Até aqui você já aprendeu aí, já sabe, né, que os sujeitos do crime, quem são, né? Quais são? Sujeito ativo, sujeito passivo. Sujeito ativo, quem agride, né? Quem dá a cabeçada aí, quem comete o crime. O sujeito passivo é a vítima, né? A vítima. O sujeito ativo pode ser próprio, comum ou de mão própria, né? Já aprendeu isso. E o sujeito passivo, aquele, né, a vítima, aquele que é agredido ali. Agora, o sujeito passivo, ele pode ser constante, sujeito passivo constante, ou eventual, né? A doutrina também dá outros nomes para o constante. Por exemplo, pode ser indireto, mediato, formal, geral ou genérico. Tudo aí quer dizer constante, mas o mais comum é o constante, formal e indireto. Esses três são os mais comuns,
né? O eventual, a doutrina também dá um monte de nome aí, né? Eventual pode ser direto, imediato, material, particular ou acidental. Mais comum, eventual, direto ou material. Mais comum, tá beleza? Mas vamos lá. O que vem a ser sujeito passivo constante? O próprio nome já diz, né? Constante. Constante será sempre o Estado interessado na manutenção da paz pública e da ordem social. Então, sujeito passivo constante, o próprio nome já diz, né? Tem constância, será sempre o Estado. Tá beleza? As normas penais emanam do Estado, de modo que, sendo ele titular do mandato proibitivo, será sempre lesado pela conduta do sujeito ativo. Então, Estado, de qualquer forma, ele sempre é lesado pela conduta do sujeito ativo. Por isso que é constante. Já o eventual, sujeito passivo eventual, ou direto, imediato, material, particular ou acidental, né, é o titular do interesse penalmente protegido, né? Então, vamos lá. É bom anotar isso. Embora seja o Estado o sujeito passivo constante, toda norma tem por finalidade a tutela de um interesse específico. É o titular desse interesse específico que se denomina sujeito passivo eventual. Poderá ser o homem, por exemplo, no caso do homicídio, né, previsto no artigo 121 do Código Penal. Poderá ser a pessoa jurídica, por exemplo, no caso previsto no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5 do Código Penal, que é a fraude de seguro para fins de indenização, né? E etc. Tá beleza? Agora, preste bem atenção. Nada impede que o Estado figure ocasionalmente como sujeito passivo eventual, o que ocorre nos crimes contra a administração pública, né? Por exemplo, hipótese em que o Estado será sujeito passivo constante ou formal, né? E eventual ou material ao mesmo tempo. Então, nos crimes contra a administração pública, o Estado, ele pode figurar como sujeito passivo eventual e constante ao mesmo tempo. O constante, o próprio nome já diz, né? Todo crime, o Estado é sujeito passivo constante. E o eventual, né? O crime de homicídio, por exemplo, é aquela vítima. Mas mesmo assim, o Estado ainda é sujeito passivo constante. Tá beleza? Do mesmo jeito, da mesma forma que o sujeito ativo, né, se divide em comum e em próprio, além disso, de mão própria também, aqui o sujeito passivo eventual, né, também se divide em comum e próprio. Então, pode ser sujeito passivo eventual comum, pode ser sujeito passivo eventual próprio, né? A ideia é a mesma do sujeito ativo, no que tange o comum e o próprio. Como assim? Bora lá. O sujeito passivo comum, né, não exige uma condição especial da vítima. Então a vítima pode ser qualquer pessoa. Não exige, o tipo penal ali não exige uma condição especial da vítima. Pode ser qualquer pessoa. Exemplo, o homicídio previsto no artigo 121 do Código Penal. Então, a vítima ali de homicídio, sujeito passivo comum. Tá certo? Qualquer pessoa pode ser vítima aí de homicídio. Já o sujeito passivo eventual próprio, né? Ou sujeito passivo próprio, o tipo penal exige uma qualidade especial da vítima. Como assim, Luciano? Exemplo, no infanticídio, previsto no artigo 123 do Código Penal. Vamos lá? Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto
ou logo após, pena, detenção de 2 a 6 anos. Então, quem é a vítima aqui no crime de infanticídio? O nascente ou o neonato, tá certo? O tipo penal exige essa condição especial. Tem que ser o nascente ou o neonato. Não pode ser qualquer um. Por isso que denomina-se sujeito passivo próprio, né? Sujeito passivo eventual próprio. Tá beleza? Então vamos lá, né? Dando continuidade aqui, o sujeito ativo e passivo comuns, classifica-se o crime como bicomum. Uma curiosidade aqui. Então, quando há o sujeito ativo comum num crime e o sujeito passivo comum, a doutrina chama esse crime aí de um crime bicomum. Isso aí vai cair na sua prova, Chechelento. Anote, preste atenção. Então, quando há um sujeito ativo comum e passivo comum, classifica-se como um crime bicomum. Assim, a doutrina entende. Tá beleza? Por exemplo, o homicídio. O homicídio, né? Sujeito ativo, o tipo penal não exige uma condição especial, então comum. E a vítima também não exige uma condição especial, então bicomum. O sujeito ativo e passivo próprios denomina-se crime bipróprio, tá certo? Sujeito ativo comum, sujeito passivo comum, crime bicomum. Sujeito ativo próprio e sujeito passivo próprio, tudo junto ali, denomina-se um crime bipróprio. Beleza? Exemplo, o infanticídio. A mãe, né, em estado puerperal, então o tipo penal exige essa condição, e a vítima, o sujeito passivo, o nascente ou o neonato. Beleza? Então vamos lá, dando continuidade aqui. Outra curiosidade. Crime de dupla subjetividade passiva. Isso aí cai em prova, Chechelento. Isso cai em prova, tá certo? Crime de dupla subjetividade passiva. É aquele que tem obrigatoriamente pluralidade de vítimas, como no artigo 151 do Código Penal, por exemplo. Como assim, né? Que prevê como infração penal a violação de correspondência. Então serão sujeitos passivos simultaneamente o remetente e o destinatário. Então, dupla subjetividade passiva, né? 2 sujeitos passivos ali. 3 pessoas, por exemplo. Uma pessoa manda uma correspondência, a pessoa A manda correspondência para a pessoa B. A pessoa C, ela viola essa correspondência. A pessoa C, né, é sujeito ativo aí, e a pessoa A e B são sujeitos passivos ao mesmo tempo, né? Todos 2 tiveram o seu direito violado. Tá aí um exemplo de crime de dupla subjetividade passiva. Anote essa curiosidade. Ah, Luciano, me diz aí. O morto, ele pode figurar aí como sujeito passivo? E aí, o que vocês acham? O animal pode figurar aí como sujeito passivo? Por exemplo, morto, uma calúnia, né? Ah, aquele tá no meio, alguém morreu na sua cidade aí, né? E alguém tá comentando aí, aquele cara lá que morreu, ali é ladrão, ali roubou isso e aquilo, cometendo uma calúnia, né? Ou vilipêndio, por exemplo, etc. O animal, no caso aí de maus tratos de animais, né? Pega aí, pega um cachorrinho aí, joga no chão, pisa na cabeça, igual alguns vídeos que eu tenho certeza que você já viu aí. E aí, o animal pode figurar como sujeito passivo, o morto
pode figurar como sujeito passivo? Vamos ver? Morto. Lembrando que morto não é titular de direitos, logo, não é sujeito passivo de crime. Então, punem-se, entretanto, os delitos contra o respeito aos mortos, previstos aí, por exemplo, do artigo 209 a 212 do Código Penal. Sendo a vítima, né, quem é a vítima nesses casos aí? A coletividade, e não o próprio morto, tá certo? Então, morto, ele não pode figurar, o morto, ele não figura como sujeito passivo. Pelo amor de Deus, grave isso. De igual modo, é punível a calúnia contra o morto. É punível. Artigo 138 do Código Penal prevê isso. Porém, quem figura no polo passivo não é o morto, e sim a família do morto. Tá vendo aí? Então, o morto, ele não pode figurar como sujeito passivo. Entendeu aí, Bisonho? Entendeu, Xexelento? Então vamos lá, dá continuidade. E os animais, Luciano? Os animais podem figurar no polo passivo como sujeito passivo? Animais não são vítimas de crime, embora possam aparecer como objeto material do delito. Por exemplo, figurando como sujeito passivo o proprietário do animal. Crime de dano, por exemplo, crime de furto e etc. Né? Ou a coletividade nos casos de crimes ambientais. Então alguém furtou o cachorro de Tereza, sua vizinha. O cachorro de Tereza é sujeito passivo do crime de furto? Não. Tereza que venha figurar como sujeito passivo no crime de furto. Tá certo? Agora, um crime ambiental. A coletividade que venha figurar aí como sujeito passivo no crime ambiental, no caso do crime ambiental, e não aqueles animais. Tá certo? Entendido até aqui? O homem pode ao mesmo tempo ser sujeito ativo e sujeito passivo do crime. E aí, o que vocês acham? O homem ao mesmo tempo, ele sendo sujeito ativo e passivo no crime. Eu vou aqui me agredir, eu dou um soco em mim mesmo. Aí o Estado tem que me processar por lesão corporal, pelo crime de lesão corporal aí, e eu mesmo figurando como vítima, né, como sujeito passivo? Não. O homem não pode ser ao mesmo tempo sujeito ativo e sujeito passivo. Como informa o princípio da alteridade, ninguém poderá ser responsabilizado pela conduta que não exceda a sua esfera individual. Beleza? Então é por esse motivo que se pode afirmar que na autolesão haverá eventualmente o crime de fraude contra o seguro. Como assim? Né? Quem será o sujeito passivo no crime de autolesão aí, caso seja para fraudar seguro, para conseguir uma indenização, né? Será aquela pessoa jurídica e não, né, quem está praticando a autolesão. Tá beleza? Assim como na autoacusação falsa. Quem é a vítima é o Estado. A autoacusação falsa prevista aí no artigo 341 do Código Penal, né? E o crime de fraude contra o seguro, previsto no artigo 171, 171, né? O vulgo 171, parágrafo 2º, inciso 5 do Código Penal. Tá beleza? Tá beleza? Agora, na tentativa de suicídio ou no suicídio, não se pune, né? Justamente por isso. Agora, quem auxilia, quem instiga o suicídio, aí existe sim
a punição, tá beleza? Previsto no artigo 122 do Código Penal. Outra coisa aqui, e a rixa, que muita gente aí, você já deve ter ouvido falar rixa. Ah, professor, não, ele tá de rixa. É rixa, bisonho, beleza? A rixa prevista aí no artigo 137 do Código Penal. E aí, nesse caso, né, nesse exemplo que a gente está vendo aí, na rixa, os rixentos, embora pratiquem a ação criminosa e possam sofrer as consequências dela, né? Rixa quando pega um grupo ali de pessoas e se agridem, né? Aquele grupo ali, o pessoal vai se agredindo, né? Então, todos eles praticam a ação criminosa e sofrem as consequências dela. Eles são sujeitos ativos da conduta, né, que realizam e vítima dos demais. Então, quem está ali no meio da rixa, né, sujeito ativo da conduta que realiza ali e vítima da conduta dos demais e não da dele. Beleza? Esse é o entendimento da doutrina majoritária, porque direito você sabe como é que é, né? Não é igual matemática, 2 mais 2, 4. Não é assim. Tem doutrinador que fala que 2 mais 2, 3. Outro 2 mais 2, 5. No direito é assim. Então, a doutrina majoritária entende assim, na rixa, né? Ele é sujeito ativo e sujeito passivo dos demais, não dele. Já Rogério Greco é exceção, tá certo? Rogério Greco entende que o crime de rixa é uma exceção, né? Os rixosos são ao mesmo tempo sujeito ativo e passivo, né? Mas isso é entendimento minoritário, tá beleza? Isso aí você só vai colocar entendimento majoritário, minoritário, se for uma questão discursiva. Então vamos lá, dando continuidade, né, no próximo vídeo, porque essa é minha contribuição aí a você, concurseiro, a você, estudante, tá certo? Então clique aí no gostei, se inscreva no canal que é de graça, me siga no Instagram, @lucianomatos19, compartilhe esse vídeo aí, porque informação, conhecimento nunca é demais. Forte abraço, tamo junto, até a próxima aula.